Olá a todas e todos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite para participar da Semana de Enfermagem do Hospital São Paulo de 2022 e do 6º minicurso de atualização em feridas do GETRAF. Nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço de oxigenoterapia hiperbárica do Hospital São Paulo. Lembrando que é um serviço relativamente novo, que começou em outubro de 2019. Vocês vão, ao longo aí da apresentação, ter um pouco de contato com a nossa rotina. Rotina essa, às vezes, desconhecida de algumas pessoas, né? Porque não se fez ainda muita propaganda desse serviço e não é raro a gente encontrar alguém que se espante quando a gente fala que temos câmara hiperbárica dentro do Hospital São Paulo. Então, nós vamos começar com um pouquinho de teoria, né, que fala que o que é pressão, porque nós trabalhamos com o paciente pressurizado na máquina, no equipamento de hiperbárica. Então, o termo atmosfera padrão, ele tem uma definição bem acadêmica, que refere-se à pressão exata de 101.325 Pascal. Né? Esse termo é usado para definir uma unidade padrão, que é um ATM, ou seja, uma atmosfera. Né? E essa atmosfera padrão, ela foi medida ao nível do mar, só que tem outros fatores envolvidos, né? Como as características de densidade do ar, temperatura. Né? Mas aí, para simplificar, a gente fala que nós vivemos atualmente em uma atmosfera. Tá? Esse termo a gente vai usar como pressão padrão, lembrando a vocês, ao final da aula vocês vão entender, que o paciente que está fazendo o tratamento hiperbárico, dentro da máquina ele está a 2 atmosferas. Uma atmosfera que a gente já se encontra e dentro da máquina a gente submete ele ao tratamento de mais uma atmosfera. Tá? O serviço hiperbárico tem uma resolução do CFM, né, de número 1457 de 95, que diz que a indicação da terapia é exclusividade médica. Nenhuma novidade quanto a isso, né? E a aplicação dessa terapia tem que ser feita pelo médico ou sob supervisão. No nosso serviço, a gente é supervisionado pelo médico. Mais para frente, a enfermeira Anne vai dizer a vocês, apresentar a vocês a composição da nossa equipe, mas já adiantando que a gente faz sob supervisão médica. O médico não fica com a gente no momento da terapia, mas totalmente acessível em qualquer dúvida ou qualquer necessidade da nossa equipe. Tá? A resolução ainda fala sobre as indicações clínicas, que nós vamos falar mais para frente, e tem também em 95 uma resolução do CREMESP de São Paulo, que praticamente reproduz toda a resolução do CFM. Ok? Então, nós temos 2 tipos de equipamento que faz o tratamento hiperbárico. Temos o monoplace ou monopaciente, né? Ele acomoda apenas um paciente, lembrando que esse é o equipamento que contempla aqui o Hospital São Paulo. A compressão é feita com oxigênio puro, né? O paciente respira livremente dentro do equipamento, ele não é submetido a nenhuma máscara. Né? Óbvio, o equipamento é regulamentado pela Anvisa e outras legislações, né? E tem algumas limitações. O paciente não pode pesar mais que 135 quilos, ter mais que 1,90 m. Além disso, ele não pode também ter uma circunferência abdominal muito avantajada, porque vocês vão ver um vídeo mais para frente demonstrando a realização de uma sessão de oxigenoterapia, que a maca que entra dentro do equipamento, se o paciente tiver uma saliência abdominal ou um abdômen avantajado, ele não consegue entrar no equipamento. A gente já teve um caso aqui no Hospital São Paulo, de indicação de um paciente, que a gente precisou verificar a circunferência abdominal e constatamos que, infelizmente, ele não entraria na máquina. Né? O paciente foi informado, bem como seu acompanhante, e foi indicado a ele a procurar um serviço que tenha o equipamento multiplace ou multipaciente, que são equipamentos que
comportam vários pacientes, né? O interessante é que durante a sessão, no monoplace, no equipamento monoplace, o paciente fica sozinho na máquina. No equipamento multiplace, um profissional habilitado fica junto com os pacientes para atender as suas necessidades e orientações durante a terapia, né? A compressão, nesse caso, é feita com ar comprimido. Lembrando, como eu disse no começo, a gente está em uma atmosfera e submete o paciente a uma segunda atmosfera. A gente comprime o paciente na monoplace com oxigênio e na multiplace com ar comprimido. O paciente, ele é obrigatório usar uma máscara na multiplace, onde ele sim recebe o oxigênio a 100%. E também são equipamentos regulamentados pela Anvisa. Esse é o equipamento multiplace, vocês podem ver os pacientes sentados, né, cada qual com a sua máscara. Lembrando que o oxigênio está só na máscara, fora da máscara ele está comprimido com ar comprimido, né? O exemplo mais clássico para vocês entenderem essa compressão é como se estivéssemos em um avião. Quando os comissários de bordo fecham a porta do avião e ele está decolando, a gente é comprimido lá dentro. A pressão que a gente está dentro da aeronave é totalmente diferente da pressão que está no exterior da aeronave. Então é como se eles estivessem sentados no avião, todos de máscara, recebendo oxigênio a 100%. E esse é o equipamento monoplace. Esse é o equipamento que tem no Hospital São Paulo. Os pacientes que se submetem ao tratamento, eles vêm para este equipamento. Então, vocês podem ver que é um equipamento bem menor que o multiplace, o multiplace, desculpa. O paciente, ele adentra nesse equipamento e aí não precisa fazer a compressão com ar comprimido, você faz diretamente com o oxigênio, né? Essa é a visão do paciente de dentro da máquina, tá? Ele fica nessa maca, deitada sobre o colchão da maca, e ele tem essa visão. Se vocês virem, lembrando o slide anterior e olhando aqui, é um tubo de acrílico, né, que suporta toda a pressão aí que a gente submete o paciente, tá? Essa máquina aberta, né? A foto da esquerda vocês podem ver. E se vocês observarem bem, na parte inferior da máquina tem como se fosse um recipiente, uma panela, digamos assim. Esse recipiente ele é completado com cal sodada, a mesma cal que é usada em carrinhos de anestesia. A função dela aí nesse equipamento é umidificar o ar, tá? Ela é trocada a cada 12 sessões, de acordo com orientações deste fabricante, né? De 12 a 16 sessões, aqui está preconizado 12 sessões, tá? E aqui a gente apresenta alguns comandos. Então, se vocês olharem bem, ele tem duplo comando, um comando digital e um comando analógico, para caso aconteça alguma coisa, a gente já no digital, a gente tem o comando analógico para se basear, ok? Na foto da esquerda também vocês podem ver um botãozinho vermelho. Esse botão é usado somente em casos de emergência, caso o paciente apresente alguma intercorrência grave, como parada cardíaca ou parada respiratória, tá? Lembrando a vocês que a sensação do paciente dentro deste equipamento é como se fosse submetido a um mergulho, né? Uma atmosfera, a gente consegue falar para o paciente que é como se ele mergulhasse por 10 metros, numa profundidade de 10 metros. Né? Para ele, quando a gente dá o comando para iniciar o tratamento, para ele chegar a essa profundidade, para ele ter essa sensação de 10 metros, a máquina demora 18 minutos para sair da atmosfera 0 à atmosfera 1. Ok? Então é nesse tempo que a gente não consegue atender o paciente. Se o paciente já tiver comprimido, já tiver em tratamento, se caso aconteça alguma coisa com ele, a gente demora em torno de 18 minutos para conseguir zerar a atmosfera e abrir a porta do equipamento para ele. Em caso de emergência, nós acionamos o botão vermelho, como vocês estão vendo aqui, e o paciente é descomprimido em 1 minuto. Tá? Óbvio, tem todo
efeito adverso em fazer essa descompressão em 1 minuto, mas no momento, se for uma emergência, você cuida do paciente, tenta salvar a vida dele e depois você trata a intercorrência que é do tratamento hiperbárico, que pode ser um barotrauma, pode ser um pneumotórax, causado pela descompressão rápida. Lembrando a vocês, o que eu não disse antes, é que o tratamento hiperbárico ele não é exclusivo de feridas, ele tem outras aplicações. Né? A mais comum delas é você tratar traumas sofridos por mergulhadores, tanto que em regiões portuárias, normalmente existem serviços para esse tipo de tratamento, tá? O que não é a nossa rotina aqui. O equipamento ele oferece ao usuário várias velocidades. Então nós temos velocidade de 1 a 5. Lembrando que a velocidade 1, a compressão do paciente é feita em 18 minutos e na velocidade 2 em 9 minutos. Essas velocidades são as aceitáveis no nosso protocolo do Hospital São Paulo. Normalmente e de rotina, sempre o paciente é comprimido e descomprimido na velocidade 1, ok? Já tivemos um caso de um paciente que teve crise de ansiedade no meio da sessão de hiperbárica. Ele já estava comprimido, fazia mais ou menos uns 30 minutos que ele estava dentro da máquina. Neste caso, usamos o recurso da velocidade 2, e se vocês perceberem, na foto da direita existe um telefone. Esse telefone a gente usa para se comunicar com o paciente. Então, enquanto o enfermeiro falava com ele, o outro ia descomprimindo ele na velocidade 2. Quando ele saiu, ele disse que não sabia o que estava acontecendo com ele nunca tinha crise de ansiedade, e dessa vez ele ficou até envergonhado, coitadinho, mas deu tudo certo, ele conseguiu terminar todo o tratamento, né, que normalmente são 10 sessões, e não teve mais essa crise de ansiedade, ok? Oxigênio, terapia hiperbárica, o que é? Eu, quando cheguei no serviço, eu tinha várias dúvidas, porque, como eu disse a vocês, eu não conhecia, né? Então, ela é uma modalidade terapêutica que o paciente respira oxigênio puro. Eu achava que quando o paciente chegava para fazer hiperbárica, eu tinha que descobrir o curativo, eu tinha que expor a área afetada ao oxigênio da máquina. E foi a minha surpresa quando meus treinadores, né, no caso a enfermeira Anne que vai falar com vocês, e o enfermeiro Marcelo, disseram, não, o paciente ele vai somente respirar o oxigênio. E respirando esse oxigênio, né, ele é o tratamento dele. Eu fiquei mais confuso ainda. Eu falei, eu preciso ver, né, para entender o que está acontecendo. Então, como eu falei para vocês, né, o paciente é submetido a 2 vezes a atmosfera, a 1 vez a atmosfera que a gente se encontra, e é feito por esses equipamentos aqui, ó, o equipamento estático, estanque, né, e conectado eu vou até voltar o slide para vocês verem novamente, conectado a uma rede de oxigênio, né, que comprime ele. Esse oxigênio, ao final da sessão, ele é jogado na atmosfera. Inclusive, existiu-se durante a epidemia de Covid a possibilidade de fazermos paciente com Covid. Iniciou-se toda uma preparação para isso, mas ela esbarrou em questões, por não se conhecer tanto ainda o tratamento, em protocolos de segurança dos operadores da máquina. Né? Porque o paciente com Covid, você coloca ele lá dentro, ele respira oxigênio, e esse oxigênio, como eu acabei de falar para vocês, depois vai para a atmosfera. Tudo bem, a gente coloca um filtro EPA e a gente resolve esse problema, ok. Mas a gente tem que fazer a higienização do equipamento entre uma sessão e outra. Aqui no hospital a gente faz com quaternário de amônia, mas como garantir que ao entrar, para vocês verem, para a gente limpar o equipamento, a gente tem que entrar lá dentro para limpar toda a parte do equipamento. Como garantir essa segurança do operador da máquina? No caso, os operadores, que somos nós, a equipe de enfermagem, que fazemos toda essa desinfecção. Então, esse foi um protocolo
que acabou não evoluindo. Creio que mais para frente, com mais estudos e com mais segurança, vai ser uma opção de tratamento, mas por enquanto ainda não está estabelecido, né? Então, o que a oxigênio terapia provoca no paciente? Ele aumenta em aproximadamente 20 vezes a concentração do oxigênio que circula no corpo do paciente, tanto carreado pela hemoglobina quanto carreado pelo plasma. Esse aumento é que provoca uma maior oxigenação da ferida em questão, promovendo a sua maior melhora, né? A sua mais rápida cicatrização, né? A hiperbárica, o equipamento hiperbárico, o tratamento hiperbárico, ele não é usado somente para feridas, como eu já disse para vocês, mas os efeitos mais conhecidos, que ele combate as infecções bacterianas e por fungos, ele normaliza a cicatrização de feridas, né? Tanto as crônicas quanto as agudas. Ele potencializa a ação de alguns antibióticos, né? Por conta de se ter um maior fornecimento de oxigênio, esses antibióticos se aproveitam desse oxigênio e eles aumentam a sua eficácia, né? E também ativa as células relacionadas com a cicatrização de feridas complexas. Já tivemos, atualmente a gente está atendendo um paciente que já fez 19 cirurgias, né? E aí tem uma ferida crônica aí que vem quase 1 ano e meio, ele tratando essa ferida. E a partir da 6ª sessão, o paciente começou a relatar que a ferida estava muito melhor. Nós fazemos um acompanhamento à distância da evolução dessas feridas. Normalmente quem traz as informações para a gente são os próprios pacientes, às vezes com fotos, às vezes com relatos, às vezes os familiares vêm nos falar a respeito da melhora dessa cicatrização. E como eu falei para vocês, a oxigenoterapia não é usada só para o tratamento de feridas. Uma crescente que está acontecendo é a utilização dela no esporte. Vocês podem ver aí 2 exemplos, né, de 2 times que são as 2 maiores torcidas do Brasil, usando a oxigenoterapia hiperbárica para acelerar a recuperação de lesões musculares nos seus jogadores, né? À esquerda, nós temos aí o saudoso time da Chapecoense, né, que alguns aí foram vítimas naquele acidente fatal, que fazendo uma sessão multiplace após um jogo. E mais recentemente, ontem, teve um time do Brasil, nós estamos falando uma semana anterior a este curso, um time do Brasil foi jogar numa altitude e todos os jogadores estavam treinando com máscaras que favoreciam a captura de oxigênio. Então, um tratamento, oxigênio-terapia é um equipamento, um tratamento que você não se limita a tratamento de feridas. Olá a todos e todas. Dando continuidade, a nossa sala está localizada na ala A, no térreo, próximo ao setor de radiologia intervencionista. O nosso equipamento é o monoplace, que é apenas para um paciente. As sessões duram 1h40. Nós atendemos somente pacientes estáveis e internados. Não temos protocolos ainda para pacientes ambulatoriais ou particulares. Atualmente estamos com 3 pacientes em tratamento. A nossa equipe é composta por 2 enfermeiros e um técnico de enfermagem. Quem opera o equipamento é o enfermeiro e o técnico sob supervisão. Nós funcionamos durante a semana das 7 às 19 horas. Como funciona a solicitação de vaga e o atendimento? A equipe médica do paciente solicita interconsulta com um infectologista. O infectologista avalia, indica ou não o tratamento e as quantidades de sessões para o paciente. O infectologista faz a solicitação e o professor responsável autoriza. Esse pedido chega em nosso setor. Nós, os enfermeiros, avaliamos o paciente em sua unidade de origem, preenchemos um questionário próprio, orientamos e esclarecemos dúvidas tanto do paciente, dos familiares,
quanto da equipe da unidade. Entregamos o impresso de orientações e cuidados pré-sessão de oxigênio hiperbárica com os dias e horários pré-definidos. Para a segurança do paciente, ele deve estar alimentado antes da sessão de oxigênio hiperbárico, pois acelera o metabolismo e pode causar hipoglicemia. As roupas têm de ser de algodão, sem zíper, botões, qualquer objeto de metal, adornos, próteses, tampões, perucas, apliques, devido ao risco de formação de faísca e incêndio. O paciente deve estar sem cremes, sem pomadas, óleos à base de álcool, iodo e petróleo. O oxigênio em contato com esses produtos alteram sua composição, podendo ocasionar um aquecimento e queimaduras. Exemplo, perfumes, maquiagens, sprays. Nós preenchemos com água destilada todos os balões, de catéteres, de tubos, cânulas. Um exemplo é a traqueostomia, que pela diferença de pressão, o balão pode romper. Nós verificamos os sinais vitais pré-sessão, colocamos somente pacientes estáveis, pois, se ocorrer alguma intercorrência, temos tempo suficiente para atender, tendo em vista que há um tempo de despressurização do equipamento. E também verificamos a glicemia capilar pré e pós-sessão, pelo risco de hipoglicemia, pois, segundo o nosso protocolo, é permitido a realização da sessão de oxigênio hiperbárica com uma glicemia acima de 140 miligramas por decilitro. Porém, a nossa experiência constatou que entre 100 e 120 miligramas por decilitros, temos a necessidade de oferecer 2 ampolas de glicose de 50% via oral. Nós orientamos para que o paciente faça suas necessidades fisiológicas antes da sessão, para não interrompermos a mesma. Não é permitido aparelhos eletrônicos, pelo perigo de formação de faísca e também se danificar. O marca-passo, ele necessita da liberação do cardiologista. Aparelhos ortopédicos são cobertos com tecidos de algodão, um exemplo é o fixador externo. E os catéteres venosos são salinizados e os drenos e sondas são abertos para o bem-estar do paciente. Esse é o impresso de orientação e cuidados que deixamos nas unidades de origem dos pacientes. Tudo que eu acabei de falar anteriormente. Esse é o impresso da entrevista realizada pelo enfermeiro para posteriormente evoluirmos no prontuário eletrônico. O paciente é admitido na unidade de oxigênio hiperbárico de cama, maca, cadeira de rodas, deambulando, trazido pela equipe de enfermagem do setor. Nós identificamos o paciente, a pulseira de identificação, o checklist pré-sessão, as orientações sobre o equipamento, barulhos, como acionar a chamada em caso de necessidade e os eventos adversos. Orientamos também manobras para descompressão dos ouvidos, como abrir e fechar a boca, engolir saliva, tampar o nariz e a boca e fazer pressão com o ar. Colocamos a pulseira antiestática, conduzimos o paciente para o interior do equipamento. Iniciamos a terapia. Nós permanecemos durante toda a terapia na sala, sempre 2 profissionais, e realizamos a evolução de enfermagem no prontuário eletrônico de todas as sessões. A terapia de oxigênio hiperbárica consiste em etapas. Primeiro, lavagem, que tem uma duração aproximada de 3 minutos. É quando ocorre a troca dos gases para o oxigênio a 100%. Segundo, compressão,
que tem uma duração aproximada de 18 minutos e é onde o paciente respira o oxigênio a 100% até atingir a pressão adequada. Terceiro, isobárica, que tem uma duração aproximada de 70 minutos e é onde o paciente respira oxigênio 100% na pressão adequada. Quarto, finalizando ou descompressão, que tem uma duração aproximada de 18 minutos e é onde o paciente respira o oxigênio a 100%, diminuindo até não ter mais pressão. Em adultos, aplicamos 1 ATM e em crianças aplicamos 0,7 ATMs. Os valores de ATM são de atmosfera, de pressão atmosfera. São de acordo com o protocolo institucional. Durante as 3 primeiras sessões de oxigênio hiperbárica, a compressão é gradual até o paciente acostumar. As quantidades de sessões de oxigênio hiperbárica são definidas pelo médico infectologista, de acordo com a evolução da ferida do paciente, em média, umas 10 sessões. Durante toda a terapia de oxigênio hiperbárica, existe um acompanhamento profissional. Nós atendemos aos chamados do paciente e solucionamos as possíveis demandas. Adequamos a temperatura da sala entre 16 a 18 graus Celsius para o bem-estar do paciente no interior da câmara. Nós esclarecemos dúvidas do paciente e dos familiares. A televisão é um meio de entretenimento. E ao término de cada sessão de oxigênio hiperbárica, é realizado a desinfecção da maca, colchão e do equipamento com quaternário de amônia. E como o enfermeiro Júnior comentou, a troca de cal sodada a cada 12 sessões, que tem a função de umidificar o ar. Dentre outros efeitos colaterais das sessões de oxigênio hiperbárica, os mais frequentes e, pela nossa experiência, percebemos que são tosse seca, desconforto auditivo, sensação de secura na boca e na garganta e claustrofobia. Para a realização das sessões de oxigênio hiperbárica, existem contraindicações que são as contraindicações absolutas, como doxirubicin, cisplatina, o efeito é potencializado. Pneumotórax não tratado, o pneumotórax aumenta devido à diferença de pressão. Instabilidade hemodinâmica, o paciente não tem condições clínicas. E nos casos de gravidez, existem estudos permitindo, porém não está em nosso protocolo. E as contraindicações relativas dependem da avaliação médica, pois demanda atuações antes, durante e após a sessão com medicamentos ou terapia, como hipertermia, claustrofobia, traumas ou doenças inflamatórias no tímpano, cirurgia no ouvido e infecções de vias aéreas superiores. Caminhando aí para o final da nossa apresentação, mostrando as ações da oxigenoterapia hiperbárica. Eu acho que a enfermeira Anne já deu uma boa explanação, quais as causas benéficas dela. Então, a hiperoxigenação, óbvio que a gente está dando maior aporte de oxigênio, vai ter uma maior oferta e a maior concentração de oxigênio no organismo do paciente. Um efeito mecânico pela pressão, que vai acabar ajudando nas embolias gasosas e nas infecções provocadas por micro-organismos produtores de gás. Promove a vasoconstrição, que diminui o volume dos vasos, sem diminuir a oferta do oxigênio para o organismo do paciente. Auxilia na cicatrização de feridas, isso é o nosso maior objetivo aqui, pelo aumento da oferta de oxigênio. Inibe os produtos de algumas toxinas, um exemplo nosso é o Clostridium,
que inibe suas toxinas circulantes, favorece a oferta de alguns antibióticos, que aproveitam essa maior oferta de oxigênio para serem carreados até as membranas celulares do paciente. Uma ação microbicida e microbiostática, né? Novamente, pela alta concentração de oxigênio, as células das membranas celulares são rompidas, né? E ajudam as células de defesa nesse processo de combate às infecções. E também um bom efeito anti-inflamatório. Muito obrigado a todos pela atenção. E a gente gostaria agora de só mostrar um videozinho curto, tentando mostrar a vocês a nossa rotina de colocar um paciente na câmara hiperbárica. Muito obrigado.